Bom dia. Cá estamos novamente. Sob o olhar de 2 vigias. Esse negócio de atenção plena eu acho muito legal, né? Muitos teóricos contam da atenção plena ser uma atitude que conta de você estar presente no momento presente, né? Estar consciente e intencional no momento presente. E isso ser muito positivo para nossa mente e para o nosso estado geral, pois traz uma autopercepção, traz um certo controle, né, das emoções. Enfim, se você tiver interesse e curiosidade, pesquise sobre atenção plena, que é um conceito muito interessante, tende a ser muito positivo, principalmente hoje em dia, num mundo tão acelerado. Cara, como me incomoda falar frases que viraram clichê. Sei. Eu tenho a sensação de que frases que se tornaram clichê estão tão vazias de significado, é como se eu parasse de ouvir quando as pessoas começam a trazer frases clichês. Como, por exemplo, essa, né? Um mundo tão acelerado. Mas é inevitável trazê-las também, porque senão a gente fica sem repertório de palavras, né? Já que estão se apropriando de um monte de coisas, atrelando novos significados, e assim a língua se dá. Mas por que eu estou falando da atenção plena? Que nesse final de semana eu fui numa festa da minha religião, a religião que eu tenho seguido no momento. E eu fiquei com muita vontade de falar sobre religião, o que me gera uma certa preocupação, né? Porque uma vez que a gente traz algumas percepções para a internet, a gente perde o controle de até onde vai chegar. A gente não tem controle sobre quem vai ouvir e assistir esse vídeo. Eu não tenho noção das pessoas que podem ouvir, o que elas entendem sobre o que eu quero falar, quais são os preconceitos formados, né? Preconceito no sentido assim, que construções elas já têm, que visão de mundo as pessoas têm e com qual entendimento elas vão ouvir o que eu tenho para falar, quais lentes elas vão usar. E quando se trata de religião, tem se tornado muito delicado falar sobre. Eu, pelo menos, quando visito as redes sociais e vejo os mais diversos vídeos e falas, eu vejo as pessoas defendendo que todos tenham a religião que quiser, eu vejo pessoas defendendo uma vertente religiosa. E a minha sensação quando eu vejo vídeos no Instagram, principalmente, é que tem pessoas muito certas e muito fechadas na certeza delas. E tudo bem, né? Cada um vai ter ali a sua estrutura mental, as suas defesas psíquicas, né? Como já diriam os psicólogos. Me incluo nessa. Mas a minha preocupação é justamente quando a pessoa coloca isso que é muito particular dela como imposição perante o outro a partir de um vídeo, tipo, eu não sei quem vai assistir esse vídeo, eu não sei qual é a corrente religiosa que ela segue, eu não sei como ela expressa a fé dela, eu não sei os valores que ela acredita e prega, eu não sei nada sobre quem tá assistindo esses vídeos, até as pessoas conhecidas que possam me assistir, eu não sei sobre essa parte íntima, porque a minha percepção é de que a fé e a espiritualidade é algo muito íntimo. E por não saber, eu fico com um pouco de temor de o que a pessoa vai entender sobre as minhas falas e como ela vai responder a isso. Porque a gente sabe que aqui na internet, muitas pessoas se dão o direito de simplesmente falar o que pensam, mesmo sem autorização e mesmo sem ter sido convocada a isso.
E aí, por que me preocupa falar de religião? Ai, não sei. Tá um saco falar de vários assuntos, na real. Tá bem difícil, assim, ter uma opinião própria, ter uma percepção. E ao mesmo tempo que expressa-se a opinião própria, tá muito raro as pessoas terem ética. Então eu tenho a minha percepção sobre religião, eu tenho a minha vivência, mas eu também tenho que ter ética e respeito ao me expressar, principalmente nas redes sociais, justamente porque eu não sei a quem vai chegar o vídeo. Então há de se ter uma responsabilidade sobre o que se fala. De novo, se eu estou numa igreja, se eu estou numa reunião de pessoas, se eu estou num grupo de amigos, ali tem um certo controle. É um ambiente controlado. Eu tendo a saber quem é esse público. Principalmente porque, na maioria das vezes, é um público que quis estar lá ouvindo, que tem algum conhecimento sobre o que vai ser tratado, enfim, não tem aquele caráter de invasão da casa. Eu tenho a sensação de que os vídeos da internet, eles meio que invadem as casas, né? Você não tem muito controle do que você quer ver ou não. Lógico, você pode escolher ficar no vídeo. E tem toda uma estratégia, inclusive, para que você fique no vídeo. Mas tem muitas coisas que acabam invadindo, porque você não sabe do que se trata o vídeo, ele é muito construído para despertar sua curiosidade, você tá lá mergulhada no vídeo, e de repente vem um desrespeito, uma falta de ética, uma falta de sensibilidade com o que o outro possa estar vivendo. Então, eu me sinto corresponsável, né? Tem uma responsabilidade de quem assiste, mas tem uma responsabilidade minha do que falar e como falar. E essa responsabilidade é comum de existir fora das redes. Então, eu não vou para uma reunião de amigos, ou não deveria, né? Eu, Tamires, não vou. Numa reunião de amigos, numa comunidade, e falo o que eu quero sem respeito, desconsiderando aquelas pessoas que estão me assistindo. Eu, pelo menos, faço uma leitura de ambiente, entendo quem tá lá, vou percebendo o que eu posso falar, vou me soltando. Às vezes eu vejo que ultrapassei o limite, ou vejo que falei demais, vou me regulando pra... talvez aqui não seja o melhor lugar, a melhor hora, talvez esse tema possa despertar alguma coisa nas pessoas, eu tô vendo que elas estão mobilizadas, e aí eu vou me regulando e vou cuidando do que eu falo. Eu, Tamires, tenho a percepção de que isso é uma forma positiva de se relacionar, considerando as pessoas que estão ouvindo e não simplesmente vomitando um monte de palavras, né, sem filtro nenhum. Por outro lado, tenho visto em alguns grupos de pessoas que não têm feito esse filtro, e me parece que elas estão no modo internet de funcionar, que é, tem uma proteção de um aparelho que me separa dessa pessoa, não conheço essa pessoa, não devo nada pra ela, ela não deve nada pra mim, então eu me sinto no direito, talvez, não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, mas eu as vejo simplesmente vomitando um monte de conteúdo sem se responsabilizar pelo que falam. E aí já é um monte de questões. Fato é que tem temas que eu acho muito delicado trazer pra internet, porque as pessoas se sentem no direito de retrucar e falar o que elas pensam sem pensar, e vejo muitas pessoas produzindo conteúdos também de maneira irresponsável. Dada essa introdução, vou seguir com o meu roteiro para falar sobre esse assunto, pois é algo que eu tenho percebido nos lugares que eu vou. Explico. Eu, Tamires, nasci numa família majoritariamente católica. Cresci indo em missas, fazendo todas as orações e rezas. Conforme eu fui crescendo, eu fui notando que tinha um pano de fundo por trás do catolicismo da minha família, que era o conhecimento espírita. Então, sempre caminhou como pano de fundo algumas práticas do espiritismo. Minha avó tinha livros espíritas, minha avó me benzia, a minha outra avó ia para um centro kardecista. Depois de um tempo eu fui conhecendo mais sobre a minha família e sempre me interessei muito por assuntos espirituais, sempre gostei muito
de ir pra igreja, sempre gostei muito de rezar, sempre me senti muito sensível a questões espirituais. E quando eu era adolescente eu descobri que a minha avó foi da Umbanda, se eu não me engano, que meu avô foi da Umbanda, meu avô paterno, que meu pai já tinha frequentado Umbanda, e isso foi assim, explosão de universo. E era algo muito distante, não se falava muito, era algo que... Eu não sinto que era um assunto proibido na família, mas era um assunto guardado, assim. Também nunca soube por quê. Fato é que fui crescendo, fiz crisma, fiz batismo, fiz catequese, e aí a minha irmã mais velha foi fazer crisma, e meu pai e minha mãe foram convidados para serem coordenadores do crisma. Eu, como gostava muito desse tema e acompanhava muito meu pai, entrei para ser coordenadora com ele, tinha 13 anos. Acabei sendo crismada e fui coordenadora do crisma depois com meu pai por mais 4 anos, então fiquei 5 anos nesse universo e eu gostava muito. Eu gostava muito porque eu tava na minha adolescência, foi dos 13 aos 18 que eu frequentava esse ambiente, então meio que a adolescência traz esse caráter formativo da identidade, né, onde você enrijece um pouco em um nicho, em uma identidade, em uma forma de ser, você busca seu grupo, você busca se diferenciar de um todo, tem todo um monte de características que o adolescente vive, e eu vivi tudo isso nesse ambiente católico. Eu gostava muito de ir porque era um grupo de jovens, era ali que eu entendia caminhos possíveis para quem eu queria ser. Então eu acho muito positivo, inclusive, esses ambientes para adolescente, porque tem algo negativo que eu acho que é a bitola, né? O quanto que pode ser castrador para um adolescente esse ambiente, de pôr muitas imposições, de muita, às vezes até violência, né? De você ter que ser algo e ele tá ali naquele movimento de expansão, então isso é um choque. Mas tem um caráter positivo que é justamente oferecer possibilidades de agrupamentos, dele se agrupar com pessoas semelhantes e ali se identificar, criar essa identidade pessoal, agrupar valores, né? Então, os valores religiosos como um todo tendem a ser muito positivos, e não só os cristãos, né? Assim, a religião ela tende a trazer valores éticos muito positivos quando bem aplicados. Então eu acho isso legal, foi bom pra mim e eu gostava muito da missa. E o que eu gostava muito da missa? A missa, pelo menos nessa época, pelo menos nessa igreja, tinha muita música, era muito festiva, era muito alegre, e lá nas músicas, dentro da missa, eu sentia algo muito positivo, assim, muito caloroso, reconfortante. Então, essa é a sensação. E foi nesse contexto que eu tive uma experiência espiritual muito legal. Foi no meu primeiro retiro que o padre fez uma série de atividades com a gente, e uma das atividades era a gente ficar em silêncio. E era um convite, hoje eu sei, né? Na época eu não entendia muito, mas hoje eu sei que era um convite pra gente entrar em contato com nós mesmos, com as nossas angústias, com as nossas crenças ou descrenças. Muito pra gente poder fazer uma leitura de si, assim, né? Hoje eu trago esse contorno com essas palavras, mas na época eu tinha a sensação de que era pra ficar mais concentrado, menos agitado, era o início de retiro, pra gente poder receber coisas. Então, na época eu tinha esse entendimento, hoje eu tenho esse outro que agrega. E durante uma das palestras do padre, ele falou sobre aceitar Cristo, né, estar aberto, se ele te chamasse, se você iria, etc. Essas provocações muito da religião. E aquilo ficou, retiro do silêncio, fomos dormir, e durante a noite os coordenadores acordavam os crismandos
com a seguinte frase: Jesus te chama. Nossa, dá até vontade de chorar, de tão emocionante que foi esse retiro. E aí, muito engraçado, assim, cada adolescente ali, cada coisa recebeu de uma maneira. Teve um que eu nunca esqueço, que falou assim: pô, Jesus não dorme não, eu tô com sono e tal. Enfim, e os coordenadores foram muito amorosos. Tinha um dos coordenadores que tocava violão muito bem, então a música de novo, né? Presente, ele dedilhava assim uma das músicas, né, católicas, e eles levavam a gente para uma sala, a sala estava escura, com outras pessoas tocando, e lá se fez uma oração, pediram pra gente ficar sentado, de olhos fechados, e eu não sei o que eles fizeram. Se eles fizeram tipo uma corrente de oração, ou se eles só estavam ali presentes, mas eu lembro de estar de olhos fechados e sentir muito a presença de alguém. Quando eu abri o olho, as pessoas estavam muito longe. Não tinha ninguém fazendo uma sobreposição de mãos, não tinha ninguém me mantando nada que eu pudesse sentir essa energia. E ali eu tive a plena sensação de que eu senti na época chamado Espírito Santo. O Espírito Santo que, nossa, foi uma sensação de paz, de acolhimento. Eu fiquei muito emocionada e foi muito gostoso, assim. É tipo, eles me prepararam para receber algo e eu, a partir desse preparo, consegui receber. E o que eu acho legal de falar das experiências espirituais? O que traz pra mim? Porque aquilo que essa experiência me gera conta do porquê que eu tô lá. E aí eu deixo esse convite pra você que tá assistindo. Se você é uma pessoa espiritualizada, seja qual for a vertente, busca entender, e aí tem a atenção plena, o que tudo isso tá te trazendo. E vou fazer um parênteses. Muitas pessoas, a partir do momento que vivem algo muito gostoso, ficam numa certa euforia de que o outro também experimente, na ideia e sensação e fantasia de que quando o outro experienciar, ele vai ser uma pessoa melhor tal qual você está se sentindo melhor. E se o outro experimentar isso, pode ser que ele seja menos agressivo, pode ser que ele seja menos arrogante, pode ser que ele seja menos algo que você queira que ele seja menos. E essa informação me parece importante porque tem muitas pessoas que, quando têm uma vivência íntima com a espiritualidade, de tão gostoso e esclarecedor que é aquilo, quer que o outro viva, na esperança de que o outro vai viver daquela forma. Só que, de novo, a vivência espiritual é algo muito íntimo. É da minha história, do meu significado, daquilo que eu construo. Não é algo que alguém tá dizendo que eu tenho que sentir, é algo que eu sinto de dentro para fora. Logo, o coleguinha pode passar exatamente pelos mesmos rituais, pode ser provocado exatamente da mesma forma e não ter essa vivência porque o íntimo dele é diferente. Da forma que ele também pode ter uma experiência única e querer que você vivencie daquela forma e você não vivencia. Por quê? Cada um é único. Ah, mas é porque não seguiu correto, mas é porque não fez tal coisa. Isso não é sempre uma verdade, porque as dores de um é diferente das dores do outro. O que ele conta pra você que é uma dor, talvez nem seja a real dor. Talvez ele não tenha coragem ou nem ele saiba qual é a real dor. Mas a espiritualidade vai certinho ali onde é a real dor. Que às vezes ele nem sabe que é. Que às vezes tocou nele, ele ficou emocionado, mas ele não consegue nem contar por que tocou tanto. Tá entendendo? A gente não tem muita consciência de tudo que afeta a gente, mas de alguma forma a minha sensação é que a espiritualidade acha e conserta. Então é algo muito íntimo. E vai ser muito difícil isso ser transpassado. Então, esse ambiente, comunidade, vai me oferecer algo, vai tocar em algo em mim e eu posso retribuir para essa comunidade com valores, com respeito e tudo mais, mas entendendo que é para agregar nesse todo e não necessariamente para que cada um viva o que eu vivi, certo? E nesse vídeo eu começo contando sobre a minha trajetória com as religiões e a espiritualidade, muito conectado a esse conceito de atenção plena.
como ela pode estar em todos os nossos momentos, em todos os aspectos da nossa vida. No fim, a atenção plena é você estar consciente de si, atento a si mesmo e ao ambiente e como que acontece essa troca. Então, como o ambiente me afeta e como eu afeto o ambiente. E nesse sentido, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de lugares que a gente não tem necessariamente acesso em nós mesmos. E é muito natural, né? A psicologia provoca muito, é um saber que provoca muito esse lugar de se conhecer, de entender o que as vivências que você passou causaram em você. Traduzindo ainda mais pro leigo. A gente tem vivências ao longo da nossa vida que vão marcando a gente. Isso vai ditando um pouco os comportamentos que a gente valoriza ou não, os comportamentos que a gente decide ter ou não, os rituais, os símbolos, os processos que a gente quer permanecer fazendo e aqueles que não. O que a gente se interessa ou não. O que nos faz nos emocionar ou não. Então, toda a nossa vivência vai marcando e vai lapidando a nossa personalidade, os nossos sentimentos, a nossa inteligência. Então, isso é muito da disciplina da psicologia, estudar toda essa formação, estudar como tudo isso é composto. E a psicologia também se preocupa em dar conta de como cuidar dessas construções. Se essas construções geraram muito sofrimento, é do campo da psicologia amenizar, buscar amenizar junto com a pessoa esses sofrimentos. Buscar incentivar a pessoa para olhar para essa história e trazer marcadores importantes e o que esses marcadores influenciaram em quem ela é hoje. Para minimizar sofrimento, para aumentar alegrias, para aumentar repertório. Seja qual for o objetivo final, e isso vai contar também muito das abordagens, a psicologia como um todo tem esse olhar para essa construção do indivíduo. E ela está muito preocupada em contar para as pessoas, olha, você é assim por conta de uma série de fatores. Esses fatores foram contribuindo ou atrapalhando para quem você é hoje, para quem você gostaria de ser. Vamos olhar junto como foi essa construção? Aí tem uma imensidão de teóricos que tem suas lentes acerca de como se dão essas construções. A gente estar com atenção plena, a gente ter intencionalidade nesse olhar, ajuda a entender como as coisas impactam e o que eu quero fazer com isso. Se eu quero manter, se eu quero fazer alguma manutenção, se eu quero transformar, se eu quero excluir. Isso tende a trazer uma maior plenitude, uma sensação de conforto, uma sensação de paz, uma sensação de uma conscientização. Então, eu tenho consciência que essas coisas estão me afetando, não tenho controle sobre essas coisas, mas eu sei que é isso que pega neste meu lugar. Então eu posso ser mais cuidadoso, eu posso eu posso criar proteções, eu posso, enfim, cuidar, olhar, agir em cima daquilo. Quando eu trago a atenção plena conectado com a religião, é muito nesse lugar de qual é a sua intencionalidade estando lá? Que intenção você tem? O que você precisa? Quais são suas necessidades? Como isso te nutre? Tá fazendo bem? Não tá? Como você se sente quando algo que é tão importante para você não tá fazendo bem? Né? Porque tem muita gente que sofre no contexto religioso por conta de algumas doutrinações. Como que é isso? Como você tá cuidando disso que tá vindo desse lugar e não tá te fazendo bem? Será que você tá reproduzindo um não fazer bem? Será que você tá se maltratando? Será que você tá indo contra alguém que tá te fazendo mal? Isso tudo vai te ajudando a ter mais plenitude, maior paz, maior segurança e assim por diante. Nesse primeiro vídeo, quis contar da minha experiência com o catolicismo, porque foi aonde eu me formei. Tem muitos valores pessoais meus que vêm do catolicismo. Bons e ruins. Bons, aqueles que falam sobre o amor, a esperança, a fé, o otimismo. Eu sei que isso veio muito desse lugar onde eu me criei. Ruim, eu sinto muita culpa, eu sinto muito peso, eu
tendo a se voltar muito contra mim quando eu erro, não tem espaço para erro, porque se eu errar eu vou ser castigada. E eu sei que muitos dessas minhas crenças têm esse fundamento, começou nesse ambiente. Não é exclusivo da Igreja Católica, desse discurso cristão. Teve outros lugares por onde eu passei que fomentaram e alimentaram esses meus medos e inseguranças. Mas um muito forte vem do ambiente cristão. Por isso eu gosto de cuidar. Não sou contra, não repugno. Mas foi deixando de fazer sentido muito por conta do peso que foi se colocando, especialmente nesses valores que eu hoje vejo como prejudiciais para mim e para as relações que eu vivo no meu dia a dia. Depois do cristianismo, passei por outras religiões, passei pelo espiritismo, pela Umbanda e hoje eu estou no Candomblé. É a minha última religião? Eu acho que não. Mas todas elas, inclusive o Candomblé, são religiões que eu admiro muito e que me trouxeram muitas coisas positivas. Hoje a que mais faz sentido é essa, mas, por exemplo, eu tenho muita curiosidade de conhecer o hinduísmo, por exemplo. Eu acho que é uma religião que também conta de deuses, de expressão espiritual, de conexão com a natureza e, no fim, quando eu passo pelas diferentes religiões e estudo cada uma delas, eu vou me deparando com o cerne da questão de cada uma delas, com aquilo que me encanta em cada uma delas. Primeiro a musicalidade, depois a conexão com a natureza e como elas incentivam que a gente cuide da natureza e não a destrua, como parte da gente, inclusive. E, por fim, mas não menos importante, o caráter de comunidade que cada uma das religiões tem e, conforme eu vou estudando cada uma delas, vai fazendo mais ou menos sentido como cada uma das religiões cuida da comunidade. O que significa a comunidade? Enfim, aí tem mais livros e livros de história para explicar aquilo que eu me identifico em termos de comunidade. Então eu fui passando por todas essas, hoje eu quis falar desse meu início, quem sabe futuramente eu falo da minha passagem pelo espiritismo, pela Umbanda e pelo Candomblé, porque são lugares onde eu também me encontrei, onde também encontrou morada no meu ser, onde eu consegui me expressar sem tanta consciência, sem pensar tanto, apenas sentindo. Isso eu acho que é outra característica muito legal da religião, ela vai no nosso sentir, sem que a gente precise ficar pensando muito, se cansando ou objetificando tudo. Somos um corpo só, né? Então, eu gosto dessas experiências onde eu mais sinto do que penso, onde eu não preciso trazer explicação para tudo, onde eu me conecto comigo mesmo e com esse corpo inteiro. Então, futuramente, quem sabe eu trago mais percepções do que eu gostei em todas essas experiências e como eu venho me conhecendo e nossa, conhecendo um universo muito maior hoje no Candomblé, que estou muito feliz também. Espero que vocês tenham gostado e que inspire vocês nesse lugar de consciência, de atenção plena, assim. Quem são vocês nesses lugares, como vocês têm se cuidado nesses lugares e que sejam lugares que tragam paz acima de tudo. Não faz sentido estar num ambiente de cura espiritual, de conexão com o divino e está te trazendo sofrimento.